Olá, meus irmãos. Para você que está nos assistindo, a paz do Senhor Jesus. Hoje iremos fazer mais um estudo, mais um ensino do livro de Marcos. Hoje a gente vai estudar no capítulo 12, do verso 28 ao 34. É uma passagem com poucos versículos, com 7 versículos, porém ela vai nos proporcionar uma viagem pela Bíblia inteira. A gente hoje vai passar pela Bíblia de capa a capa, de forma bem sucinta, mas que tem um bom conteúdo, um rico conteúdo acerca dos mandamentos de Deus. Amém, meus irmãos? Então, assim, aqui fazendo uma rápida introdução, e resumo do estudo anterior. Aqui Jesus ele estava no estudo anterior, Jesus estava conversando aqui com os saduceus, aquele grupo religioso que não acreditava acerca da ressurreição, E eles aqui estavam indagando Jesus e colocaram a situação aqui sem pé e sem cabeça e perguntaram a Jesus, a mulher, eles criaram uma situação aqui de uma mulher que casou com 7 irmãos, Ela casou com o primeiro morreu, depois casou com o segundo, e casou com o sétimo e morreu o sétimo e depois ela morreu. E eles fazem uma pergunta a Jesus aqui, totalmente sem fundamento, e perguntando quando eles ressuscitassem, de quem essa mulher seria esposa. E Jesus ele dá um show de ensinamentos aqui, repreende, ensina a palavra de Deus. E ele diz o seguinte, no 24, 12, 24, diz assim: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. E ele reforça, ele diz: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grandes erros. Esse foi o estudo da semana retrasada, na verdade. Na semana passada nós não tivemos estudo, por conta do aniversário de um ano dos Galileus. E Jesus ele mostrou aqui em um texto que estava praticamente oculto, um texto bem misterioso, bem sucinto aqui, lá de Êxodo. Ele mostrou a ressurreição nesse texto aqui. Foi a ressurreição aqui. Eu li esse texto aqui algumas vezes e nunca consegui enxergar, na verdade, a ressurreição aqui. E Jesus ele dá esse show de ensinamentos. E durante essa conversa, o texto que a gente vai dar hoje, ele inicia dessa forma, dizendo assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E aqui Jesus ele vê uma sinceridade nesse escriba, e Jesus ele só responde da forma mais exemplar que a gente possa entender e possa assim imaginar. E Jesus ele diz: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então aqui no primeiro mandamento, no primeiro e maior mandamento, Jesus ele nos remete para Deuteronômio 6, do 4 ao 5. E no segundo, mais importante, ele nos remete a Levítico, no capítulo 19, 18. E ele continua, Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único.
e não há outro senão Ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a sua força, e amar o próximo como a si mesmo, exerce a todos os holocaustos, aliás, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Aqui Jesus ele passou por uma sequência, né? Até aqui Jesus passou por uma sequência de indagações, como é que eu posso dizer, de pessoas, de grupos religiosos chegando para ele com ironia, né? Com maldade no coração, tentando fazer ele se perder nas escrituras para poder eles prenderem Jesus ou matar Jesus. O objetivo desses homens aqui era esse, era tirar Jesus de circulação, né? Porque Jesus ele chegou aqui, né? Depois da entrada triunfal, Jesus ele expulsou alguns mercadores que estavam comercializando produtos animais dentro do templo do Senhor. Então assim, Jesus irritou muita gente aqui antes dessa passagem aqui. E aí, todos esses grupos religiosos, como eu venho passando aqui, né, nos ensinos de Marcos, eles tentaram pegar Jesus em alguma falha, né? Mas só que não conseguem, porque Jesus ele é a sabedoria em pessoa. Eu posso afirmar isso. E aqui a gente vê, né, um escriba sincero, um escriba, né, que realmente estava fazendo uso da palavra de Deus da forma correta, e ele eu posso dizer que ele também quis testar Jesus, mas de uma forma sincera, né? Porque ninguém tinha visto alguém como Jesus, com tamanha sabedoria, ensinando uma doutrina que ninguém tinha ensinado antes. Então assim, quem entendia das Escrituras precisava conferir, mas que conferisse da forma sincera, como esse escriba fez, e não como os anteriores a este escriba. Amém? Então aqui a gente vê Jesus, ele resumindo os mandamentos em dois, né? Ou simplificando em dois. Se a gente for viajar aqui no tempo, olhar para o Pentateuco, né? A Torá, a gente vai ver que distribuído por toda a Torá tem 613 mandamentos, 613 mandamentos, ou comandos de Deus. Há estudiosos que afirmam que tem 613. É complicado a gente contar e dizer assim, com tamanha certeza, que são 613, mas já houve vários estudiosos que afirmaram, né, que fizeram essa afirmação. Então assim, Deus, né, no Antigo Testamento, em Êxodo, Deus ele simplificou tudo em 10 mandamentos, né, e a gente vai passar por eles também. Só que antes eu queria ir para o princípio, ir para Gênesis, porque antigamente, né, no começo de tudo, quando Deus colocou o homem no jardim, com tudo perfeito, não existia pecado, né, não existia miséria, não existia humanidade, né? Só existia um homem no jardim, que era Adão. Então Deus, quando criou tudo e colocou o homem no jardim, ele só deu um mandamento. É incrível como o ser humano estraga tudo. E em Gênesis, no capítulo 2, do verso 16 e 17, Deus ele fala assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Basicamente, Deus está dizendo o seguinte: você só tem essa regra. Só tem essa regra: não coma dessa árvore. Porque se você comer, você vai passar a conhecer o bem e o mal. E se você conhecer o bem e o mal, você não vai saber administrar
esse conhecimento. Vocês vão se perder, vocês vão transgredir a minha palavra, vocês vão transgredir, vocês vão se afastar de mim. Basicamente é isso. E a gente vê que um simples mandamento que Deus deu, né, para o homem, ele não foi capaz de cumprir, né? Capaz ele era, ele foi capaz de cumprir, porém ele preferiu, ele escolheu desobedecer a Deus. E aí a gente vê essa sequência de catástrofe humana, né, acontecendo aí. Tudo que vem acontecendo de ruim desde o começo do mundo foi por causa dessa desobediência. E aí o homem, depois disso aqui, ele é expulso do jardim, ele e sua mulher, eles começam a se multiplicar, né? E aí a humanidade, ela cresce, ela se espalha pelo mundo todo. E aí o pecado, ele também se espalha, né? E o pecado, ele começa a se multiplicar de forma absurda, né? A gente olha para o dilúvio, a gente vê Deus destruindo a humanidade por causa do nível da impureza, né? Do nível do pecado que existia antigamente. E de lá para cá as coisas também só vêm piorando. Mas aí vamos entrar no texto, porque senão a gente vai fugir. Então, assim, dos 613, aliás, começando, né? De um mandamento que Deus criou, né? O homem estragou tudo, né? Se perdeu, desobedeceu, e aí mais na frente, com o povo escolhido, né? Já colocando o povo escolhido, né? Na cena, o povo de Israel. Deus, ele, durante toda a trajetória desse povo no deserto, né? Durante os 40 anos no deserto, Deus começa a dar mandamentos a essas pessoas para poder organizar tudo, porque se deixasse eles se administrarem, eles iam se perderem, né? Como a gente, né, conhece, né? A gente sabe que o homem, ele não tem condições de se auto-administrar. Tem que ter a lei de Deus é quem organiza tudo. E aí depois Deus, aliás, durante o processo, né, Deus, ele cria os 10 mandamentos, né, através da pessoa de Moisés, né, para promulgar a lei. Ele cria os 10 mandamentos, e isso está escrito em Êxodo 20, do 1 ao 17. Eu tenho que ler isso para vocês, porque a gente só consegue entender o contexto dessa passagem de Marcos, a gente entendendo, né, o começo, né, da história. Então, assim, quando Moisés, ele estava no monte, né, conversando com Deus, e Deus passou toda a instrução, Deus mandou ele descer com os mandamentos e passar para os filhos de Israel, né, para a nação, né. E ele fala um por um, né, dos mandamentos. É interessante que dos 10 mandamentos tem 11 nãos, né? Tem 11 não. Então, mas eu vou falar os 10 mandamentos aqui só para a gente conhecer eles. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí ele faz um lembrete ao dia de sábado e consagra o dia de sábado. E ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva,
nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então aqui a lei ela é muito clara e muito simples, só que é muito difícil de pessoas incrédulas seguirem a lei de Deus. Ninguém na face da terra seguiu a lei de Deus, ninguém. Todos pecaram e João diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A gente só tem como alcançar a glória de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra opção, só tem esse caminho, né? Só há esse caminho. A palavra de Deus diz isso. Então aqui a gente vê em Êxodo, né, os 10 mandamentos, e Jesus aqui na passagem de Marcos, ele faz um resumo, né? Ele simplifica em 2 mandamentos, em 2 grandes mandamentos. Porque se você obedecer o primeiro mandamento, você vai esquecer todos aqueles outros primeiros, né? De adorar deuses, de fazer culto a deuses, de falar o nome de Deus em vão. E se você amar o próximo como a si mesmo, aí pronto, você também, por tabela, você cumpre os outros mandamentos. E Jesus explica isso aqui, né? Ele diz assim, cadê aqui? Aqui, e que amar, no 33, e que amar a Deus e de todo o teu coração, e de todo o entendimento, e de toda a tua força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Então assim você pode ser o melhor crente da face da terra. Você pode dar dízimo, você pode dar oferta, você pode fazer obra social, você pode ler a Bíblia 200 vezes por dia. É impossível, né? Mas vamos supor que você lê a Bíblia o máximo de páginas possível por dia, todos os dias. Se você não cumprir esses 2 mandamentos, nada vale, nada adianta. Então assim, tem que obedecer os mandamentos de Deus. A gente está vendo aqui, ainda se torna um pouco pesado, né? Um pouco meio complicado de executar, né? De vivenciar esses mandamentos. Mas Jesus lá na frente, ele vai simplificar ainda mais. Lembre-se que Deus começou com um mandamento, né? Desse um mandamento, pela iniquidade da humanidade, ele foi dando outros mandamentos e, segundo estudiosos, chegou até 613 mandamentos. E aí depois ele simplificou e resumiu em 10 mandamentos. E a gente vai chegar lá onde eu quero. E Jesus resume, né, mais na frente, esses 2 mandamentos, ou posso dizer que todos os mandamentos da Bíblia, ele resume em um. E a gente vai ver isso em Marcos 16, do 15 ao 16. Veja só, depois que Jesus é morto, é crucificado, morto e ressuscitado dentre os mortos, ele dá uma ordem para a evangelização. Ele diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esse é um mandamento. Veja que no Éden, né, Deus deu um mandamento: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aqui, depois que Jesus estabelece, ele institui o seu ministério, né, que começou na região da Galileia, Pérea, né, e
depois que ele prepara toda a sua equipe, né, os 12 apóstolos e outros discípulos que também seguiam com ele, ele agora dá um mandamento só, né? Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê em Deus. Não é crer de acreditar, gente. Eu estou falando aqui, crer de se converter. Porque quem conhece Deus, quem conhece Jesus, a pessoa vai querer se converter, vai querer se aproximar dele. Não tem como você conhecer Jesus e viver longe dele. Você não consegue. É mais forte que você. Porque o Espírito da verdade, ele vai o tempo todo martelar no seu coração e na sua cabeça acerca do pecado, da justiça e do juízo. E você não vai suportar viver em pecado conhecendo a palavra. Se você viver em pecado de forma assim desobediente, né, de propósito, enfim, você está cavando a sua própria cova. Porque tudo que a gente faz, a gente vai colher. A gente colhe o fruto de tudo que a gente faz. Seja o fruto daquilo que a gente fez para o bem, e seja o fruto daquilo que a gente fez para o mal. Então, eu prefiro fazer as minhas escolhas seguindo a linha de Jesus, partindo pelo princípio e tomando o princípio de Jesus, e não desobedecendo a ordem de Deus, desobedecendo e ignorando os ensinamentos de Jesus. Esse é o maior problema. Muitas pessoas hoje que se dizem evangélicas, que se dizem conhecedoras da palavra de Deus, estão aí fazendo aberrações, prometendo algo que não compete a elas, prometendo riquezas, essa questão da teoria da prosperidade, né, que Jesus não ensinou nada disso. Ao contrário, Jesus só ensinou o evangelho. Por isso que aqui ele dá uma ordem, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, assim, ele mandou os seus discípulos, eu sou um discípulo de Jesus, pregar o evangelho, né? O Espírito da verdade, ele, a partir daí, ele vai fazer aquela pessoa a entender e a conhecer o pecado, a justiça e o juízo. E aí as pessoas têm que tomar uma decisão. Já conhece o evangelho, já conhece a verdade, já conhece o caminho, está convencido agora do pecado, da justiça e do juízo de Deus? Aí toma a sua decisão. Se não tomar a sua decisão, vai ser condenado, infelizmente. É o que Jesus diz aqui. Porém, aquele que não crê será condenado. E aí em Apocalipse, depois, quem quiser pode ler e ver qual é o destino daquelas pessoas que serão e que estão condenadas. Não é coisa boa. Não é coisa boa. E aqui a gente vê que Deus começa com um mandamento. Esse mandamento ele aumenta para 613, depois ele resume em 10. Jesus aqui em Marcos 16, 15 e 16, ele resume em 1 novamente. E aí a pergunta que não quer calar, por quê? Voltou para um mandamento de novo. Veja que é princípio, né? Veja que é princípio. Se você olhar para esse texto aqui, né, aquele que crê, né, e for batizado será salvo. É a mesma coisa lá do Éden. Se você crê, Deus falando com Adão, se você crê em mim, me obedeça. Você vai se manter, você vai permanecer aqui comigo. Só que o homem decidiu não obedecer. E aí teve as consequências, que a gente já conhece. E aqui é basicamente a mesma coisa. Jesus, ele fala aqui, ele resume mais ou menos, ele resume novamente em 1, porque Jesus ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso você vai ver lá em Apocalipse 21, no capítulo 21, verso 6. Em Romanos 11, 36, a palavra de Deus diz o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Jesus, está falando de Jesus, porque dele, tudo foi dele, por ele e para ele. Aqui a humanidade, a história, não fala de nós, não é de nós, é tudo dele, é tudo por ele e tudo para ele. A gente precisa entender isso para que a gente possa glorificar a Deus, glorificar o Senhor Jesus com a nossa vida. Amém, meus irmãos? E eu finalizo aqui o estudo, né, com uma passagem aqui que tem em João 6,68, né, que Pedro dando a resposta para Jesus. Ele diz assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus tem a palavra ou as palavras da vida eterna. Amém, meus irmãos? Espero que esse texto aqui ele tenha edificado a sua vida, a sua casa, a sua família e todas aquelas pessoas que vocês espalharem esse evangelho. Espero que também edifique a vida dessas pessoas, assim como tem edificado a minha vida, a minha família, a minha casa e aqueles que ouvem o evangelho por meio da minha vida também. Eu me despeço de vocês, né, dando uma boa noite e deixando a paz do Senhor Jesus, né, para que vocês permitam que essa paz ela habite em seu coração, porque a paz ela é, como se diz, ela é incondicional, né, independente da condição, da situação que você esteja passando na sua vida. Essa paz ela é incondicional. Você vai estar em paz mesmo em dificuldade. Esse é o poder de Deus, né? Essa é a sabedoria, essa é a glória de Deus. Só sabe disso quem segue e quem obedece à voz de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, boa noite e até o próximo estudo, se Deus permitir.